Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A tragédia no Sul expôs muitas delinquências nacionais, muitas das várias delinquências nacionais. A primeira delas, nós falávamos há pouco, está relacionada a políticas públicas ruins. A segunda é o problema crônico da insegurança pública e que não desaparece, pelo contrário, mostra uma de suas faces, como uma espécie de categoria de pensamento, no momento de vulnerabilidade de toda uma comunidade. E principalmente, como sempre, nas regiões mais pobres das cidades, onde há mais precariedade. E não bastasse tudo o que ocorreu, as pessoas ainda têm de conviver com o risco de que, ao abandonarem suas casas, alguém chegue lá e leve tudo. E há uma terceira delinquência exposta, que é uma mistura de indigência intelectual com indigência moral. E ela se reflete no debate político, na discussão política, inclusive no parlamento. Com relação a políticas públicas ruins, todos os exemplos que citamos aqui, Cristiano Panvec e eu, tudo coisa recente, fatos dos últimos 10, 15 anos, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aliás, em Minas Gerais, não só em razão de chuvas na região de montanhas e também na região de serras, mas também por ação de empresas, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana. E na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, de novo. E vale notar, em todos esses lugares, não foi uma única vez. Mariana precedeu Brumadinho. Entre uma coisa e outra, que providência foi tomada? Na Serra, no Rio de Janeiro, na região serrana, principalmente da importantíssima, histórica Petrópolis, que providência foi tomada, ou está sendo tomada, ou será tomada, antes do próximo verão, antes das águas descerem sobre a região da Serra Fluminense? E quantos mortos serão contados? Litoral norte de São Paulo. E não é nem, o aviso foi dado e não prestaram atenção. Não é aviso. Não é uma advertência. Acontece. É uma tragédia. E ela antecede a tragédia seguinte. E é óbvio, aos fenômenos incontroláveis pelo homem. O homem não pode controlar os fenômenos naturais. A diferença está em como uma comunidade, uma cidade, um estado, um país, como se prepara para os eventos que ele não pode controlar. E ainda mais tendo uma tragédia que já ocorreu e que, portanto, demonstra o que tem de ser feito. Então virou uma coisa banal no noticiário. Moram ali 20 mil pessoas numa região de risco. Ou seja, um bairro foi construído numa área de risco e o poder público não fez nada. Está preocupado em mudar planos diretores, isso em diversas cidades, para favorecer novos empreendimentos milionários.
nenhuma preocupação com a área de risco. E quem está na área de risco não está porque quer. É absoluta falta de opção. E desde o início. A República foi inaugurada, aliás, num golpe de Estado, em 1889, uma quartelada no Rio de Janeiro, no momento em que havia o deslocamento forçado de ex-escravos, porque a proibição total, a ausência de qualquer amparo jurídico para a escravidão veio em 88. Então é um momento em que as pessoas são empurradas para regiões de risco. E claramente era dito para ex-escravos, para aqueles que antes foram libertados na lei do ventre livre, etc. Olha, aqui vocês não podem morar. Vocês têm de ir para lá, se quiserem é para lá. E é onde havia emprego. O emprego estava na cidade. Estava ainda na incipiente atividade portuária, mas que já empregava muita gente. Na incipiente atividade industrial e na lavoura. E hoje, 135 anos depois, o cenário é o mesmo. As pessoas são empurradas para áreas de risco. Não tem opção. E precisam estar ali, naquele lugar, porque lá tem emprego. É preciso trabalhar para sobreviver. Inclusive o Lula, na segunda viagem que fez a Porto Alegre, ele disse, no último domingo, ele disse, olha, não adianta remover as pessoas e depois devolvê-las para as áreas de risco. É obrigação do poder público encontrar terrenos em área segura e ali estabelecer um conjunto habitacional, construir casas. O Estado não pode removê-las e depois devolvê-las para a área de risco. E por que toda uma comunidade cresce numa área de risco? Ninguém passou por ali, não passou um carro da prefeitura, um fiscal, o prefeito não viu, ninguém viu. Aquilo cresceu da tarde para a noite. Não, foi sendo construído. E muitas vezes sob controle de organizações criminosas. Pô, esse terreno aqui não tem nada, é público. Vamos começar a cobrar para as pessoas construírem aqui. Ou nós mesmos, como fez a milícia no Rio de Janeiro, na região oeste do Rio, vamos construir e comercializar. Só que além do imóvel, nós vamos cobrar pelo garrafão de água, pelo botijão de gás, pela antena de televisão. Tudo será nosso. Cada motoqueiro que trabalhar na área, que vier entregar aqui mercadoria, vai ter de pagar uma taxa. Aquilo é tomado da sociedade e o Estado não faz nada. É um conjunto de erros e também na área ambiental. Hoje no Rio Grande do Sul, aliás, isso se espalha pelo Brasil, a ideia da autodeclaração. O sujeito se declara responsável pelo impacto ambiental, mas ele é o próprio fiscal. Ele declara, não, eu estou ciente de que os riscos estão controlados, a atividade não provocará grandes danos e vou fazê-la. E ele vai renovar isso 10 anos depois. Ora, se com fiscalização pública muitos dão de ombros, desrespeitam, não tem menor constrangimento com a fiscalização pública, que dirá com a autofiscalização. Dizíamos há pouco, na conversa com o Panvec, não tem segredo. A obra perfeita de Deus, a água sobe,
é absorvida pelo próprio terreno ao lado, pelo mato, a mata ciliar, aquela mata que sempre acompanha o curso dos rios, os banhados que absorvem o excedente de água. Isso vai sendo atacado e devastado, e aí vem as consequências. E a loucura por vender o controle público sobre os serviços essenciais. E às vezes é uma loucura que se manifesta numa pressa, numa ansiedade. É preciso vender, é preciso vender. Então, isso aconteceu em Porto Alegre. Isso aconteceu em parte do Rio Grande do Sul. E o desmonte do que ainda é público, inclusive o trabalho de limpeza de esgoto. São Paulo tem esse problema. Quantas e quantas vezes ficou notória a negligência para manter bueiros limpos, para que a água tenha vazão. Porque se ali você acumula uma parede de lixo, de detritos, a água vai se acumular e vai subir. Você tem isso em São Paulo, você tem isso em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar. É desleixo. E o Estado é pago, e muito bem pago, para fazer esse tipo de serviço. Há o problema da insegurança pública. E eu falei aqui de categoria de pensamento, porque alguns agem como se fosse de fato categoria de pensamento. Ou seja, é preciso roubar, matar. A fragilização de bairros inteiros em Porto Alegre e nas regiões mais carentes, mais pobres. Essa Cláudio Zaidan, no Entendendo a Notícia, comentário de abertura do Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece. Tivemos um probleminha aqui de comunicação, caiu aqui a conexão com o Zaidan, aqui neste comentário, ele que abordava justamente essa indigência, né, do debate político em meio a catástrofes que se repete, os dois, né, a indigência do debate e as catástrofes, né, que se repetem no Brasil de tempos em tempos, e a gente vê, como sempre, a repetição dos cenários, né, de um lado e de outro. População sofrendo e políticos tentando crescer, e não só na imagem, mas nos discursos e nas ações, que nem sempre se traduzem em benefícios para nós, cidadãos brasileiros, né? E a gente observa, mais uma vez, uma catástrofe com milhares de atingidos no Rio Grande do Sul, com mortos, ainda desaparecidos, são 128 desaparecidos ainda no estado do Rio Grande do Sul, com trabalhos de buscas que foram suspensos nesta quarta-feira, por causa do mau tempo que voltou a atingir o Rio Grande do Sul, né? Sem ter muito o que fazer. Zaidan, tivemos uma oscilação aqui na sua comunicação. Você está de volta aqui pra gente. Ah, sim. Voltei pelo Skype, haverá alguma diferença no som aí. Já vamos religando a outro equipamento. Mas dizíamos então, Pavec, da questão da insegurança pública, que também é exposta por essa tragédia. E os bairros mais pobres são os que mais sofrem. Não há proteção e as pessoas ficam fragilizadas. E muita gente com a dúvida, eu fico aqui, corro risco de morte, eu saio daqui e volto e não há mais nada.
E isso também tem a ver com legislação, tem a ver com a incompetência do setor público, tem a ver com a incompetência do Estado, que falha na sua função primordial. A segurança pública é a função primordial do Estado moderno. Outras atribuições o Estado foi recebendo ao longo do tempo, na saúde, na educação, mas a segurança pública é a obrigação primordial. Quando ele falha em sua obrigação primordial, ele falha em tudo. Falha em absolutamente tudo. Porque o Estado existe exatamente para que todos estejam sob o império da lei. Para que o mais fraco não se imponha o mais forte não se imponha ao mais fraco, para que o armado não oprima o desarmado. O Estado é o árbitro, é aquele que impõe a lei e faz com que todos estejam sob a lei. Quando ele falha nisso, ele falha em tudo. E a, digamos, terceira indigência é a indigência no debate político. O Congresso Nacional, uma tragédia. 80% de um Estado, 80% de um Estado sob água, devastação, portanto, em mais de 2/3 de um Estado da União, em um dos entes da Federação, a tragédia humana. Se não tem o que dizer, fique em silêncio. A tragédia, antes de mais nada, ela deve ser recebida primeiro com silêncio e depois com ações, com providências, com socorro, com solidariedade, com misericórdia. Mas não. Vira mais um motivo, como tudo tem virado, para embates políticos infanto-juvenis, para festival de mentiras, a tentativa de se aproveitar da tragédia para fazer política eleitoral barata, canalha, nojenta. E usando, como tem ocorrido com frequência, inclusive no Congresso Nacional, argumentos pueris, mentindo de maneira deslavada, tentando criar atritos entre o Estado e a União, tentando estabelecer responsabilidades e tentando criar uma realidade paralela de omissão, de indiferença. A indiferença está nesse discurso mentiroso e canalha, que tem sido usado, aliás, com frequência em todas as ocasiões. O Congresso Nacional já teve até formações, legislaturas mais deletérias, com gente mais safada. Mas, do ponto de vista de preparo, de formação intelectual, de capacidade de estabelecer prioridades públicas, de entender o que é o Congresso, de entender que aquilo é uma assembleia de representantes. E, portanto, eles têm obrigação com os representados. Mas não. Do ponto de vista do debate político, do nível intelectual do que é discutido ali, e do nível moral do que é discutido ali, nós temos uma legislatura histórica, negativamente histórica, com um rebaixamento do debate político que leva esse debate ao nível do chão. É pueril. Só há poeira e sujeira
e interesses vis. E a tragédia expôs. Era o momento. Peraí, vamos deixar para depois aqueles debates do cotidiano, vazios, estúpidos, cheios de mentira, de ódiozinhos em cada comportamento, em cada pronunciamento, em cada discurso. Vamos deixar para depois a utilização de comissões, temáticas ou não, da Câmara. Vamos deixar para depois. Agora é hora de silêncio, seguido de muito trabalho, de todos os esforços necessários e possíveis para a realização da gigantesca obra que espera o poder público brasileiro. Porque dissemos aqui, já houve tragédias com um número maior de mortos. Mas nós estamos falando de uma extensão inaudita. 80% do estado. Cerca de 400 cidades atingidas. E os caras conseguem perder tempo com mentirazinhas, com desonestidade intelectual, com discurso barato, com a tentativa mesquinha de produzir algum resultado político eleitoral usando a tragédia para isso. Que as pessoas escrevam bobagens em redes sociais. Porque antes de rede social, as pessoas falavam bobagens ali com o vizinho, né? Inventavam teorias conspiratórias no portão de casa, ou na sala de casa, ou no barzinho, no boteco, na padaria. Agora não. O cara cria uma teoria conspiratória ou uma mentira deslavada e joga para o mundo. Mas, repito, a boca diz aquilo que o coração está repleto. Do que o coração está cheio é o que a boca diz, ensinou Jesus Cristo. Mas no Congresso Nacional há uma obrigação institucional e moral com os representados, com o povo. E, no entanto, uma tragédia, em vez de levar à reflexão, a recuos, a admissões de erros, é usada cinicamente e de maneira mesquinha para objetivos vis. A tragédia expõe um triste retrato do Congresso Nacional e um triste retrato do debate político no Brasil, meu caro Cristiano Pavec. Esse é o Cláudio Zaidan, no comentário de abertura aqui do Bandeirantes Acontece. Se você perdeu algum trechinho, dentro de instantes, o comentário completo aqui do Zaidan estará disponível para você no seu agregador de podcast favorito. Esse é o Entendendo a Notícia, né? Toda a análise do Cláudio Zaidan diariamente aqui para você na Rádio Bandeirantes e também no seu podcast para você acompanhar e ouvir sempre que puder, onde quer que você esteja. Agora, 5h57, você está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência, já falar um pouquinho de esportes aqui no Bandeirantes Acontece.